Nossa comunidade tem crescido? Sim. Muitas pessoas têm chegado à nossa comunidade? Sim. E uma grande preocupação que existe no meu coração, no coração dos pastores dessa comunidade, no coração dos líderes dessa comunidade, diz respeito ao tema maturidade cristã. Eu fiz uma pequena avaliação com a liderança da nossa comunidade no final do ano passado, final de novembro, início de dezembro, perguntando para eles qual deveria ser uma das principais ênfases no ensino da nossa comunidade ao longo do ano de 2013. E a resposta que mais ganhou foi, ou que teve mais votos, maturidade cristã. Existe uma preocupação de nós termos uma comunidade que entenda que Deus não nos chamou para compreendermos o que aconteceu naquela cruz, nos rendermos ao seu amor, temos a convicção que Ele nos ama e que quando os nossos olhos se fecharem para a história, eles se abrirão para a eternidade e ponto final. Enquanto isso não acontece, nós nos assentamos todos os domingos para ouvir uma boa música e uma reflexão inspirativa. Existe uma preocupação de conscientizar pessoas, jovens, homens, mulheres da nossa comunidade, acerca do fato de que Deus nos chamou para algo mais. Existe sim um algo mais que nós precisamos continuar buscando. E para tanto, eu queria refletir com vocês sobre um texto que se encontra em Colossenses capítulo 1, a carta de Paulo escrita à comunidade cristã de Colossos. É uma carta interessante. Primeiro, que o apóstolo Paulo não conhecia essa comunidade. Ele ouviu falar dessa comunidade, mas ele ouvindo falar sobre o entusiasmo que essa comunidade tinha para com a mensagem de Jesus, ele escreve essa carta. E olha o que ele diz: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, ele está se referindo a um companheiro, a um copastor, a um membro da sua equipe chamado Epáfras, já já a gente volta nele. Desde que em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. E aí, depois da lição de casa, você vai continuar lendo esse texto para entender quão maravilhoso é esse reino da luz e o que Deus fez para que nós participássemos do reino da luz a partir do verso 13. Hoje não dá tempo, então eu vou me restringir a esses versos. O apóstolo Paulo começa o verso 9, fazendo menção a uma conversa que ele tem com Epáfras. E essa conversa, ela está registrada nos versos 7 e 8. Dá uma olhadinha no que ele disse no verso 7 e 8. Vocês, os colossenses, aprenderam acerca do evangelho de Epáfras. Não foi Paulo que anunciou o evangelho aos colossenses. Não foi Paulo que ensinou o caminho de Jesus aos colossenses. Foi um membro da equipe, Epáfras. Epáfras cumpriu seu papel como mensageiro, e aí Paulo continua: nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então, quando Epáfras fala para Paulo acerca dos colossenses, Paulo então escreve essa carta, mas ele começa a fazer uma coisa pelos colossenses: não deixamos de orar por vocês e de pedir. O que será que um pastor deve pedir a Deus quando ele vê pessoas se aproximando de uma comunidade cristã, compreendendo a mensagem de Jesus, se rendendo ao amor de Jesus oferecido na cruz? O que será que um pastor ora por pessoas que assim fazem? Eu sei, infelizmente na atualidade, pastores oram
para que as pessoas tenham prosperidade financeira, para que as pessoas tenham sucesso profissional, para que as pessoas arrumem marido, arrumem esposa, para que pessoas troquem de carro, para que pessoas consigam comprar casa na praia. Mas nem sempre pastor orou assim. O apóstolo Paulo ora diferente. E o apóstolo Paulo nos convida como pastores, como líderes de grupo, como presbíteros, como diáconos dessa comunidade a orarmos de maneira diferente. Não importa se outras supostas comunidades cristãs atraem centenas e milhares de pessoas prometendo o que Deus nunca prometeu, prometendo o que Deus nunca disse que iria dar. Nós precisamos orar da maneira bíblica, da maneira que o apóstolo Paulo nos aponta. E vamos lá. O que o apóstolo Paulo pede? Ele diz: eu peço constantemente para que vocês sejam cheios. Cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Não é como está aqui. Aqui não está cheio. O apóstolo Paulo está falando, ele quer que nós estejamos plenos, completamente tomados pelo conhecimento da vontade de Deus em nossas vidas. O verbo aí, sejam cheios. Deixa eu fazer uma revisão daquele tempo que você estudava análise sintática, naquela época que ensino médio se chamava segundo grau, né? Você se lembra disso? Não adianta fazer de conta que você não está entendendo o que eu estou falando, que eu sei que você sabe o que eu estou falando. O verbo aqui, sejam cheios, ele no grego, ele está no tempo auristo. Esse tempo não existe no português. O tempo auristo fala de uma ação pontual, de uma ação que gera impacto, de uma ação que muda as circunstâncias, ok? Mas ele também está na voz passiva. E aí, todo mundo se lembra o que é a voz passiva, né? O sujeito não é agente da ação, o sujeito é alvo da ação. Então, esse verbo, sejam cheios, fala de um impacto que não depende de nós. Um impacto que vem de fora e nos atinge. Nós somos alvo do impacto. Nós não somos agentes do impacto. No entanto, interessante que esse verbo está no subjuntivo. E aí eu vou forçar um pouquinho mais a sua memória. O subjuntivo, o modo subjuntivo expressa desejo. Né? A gente usa o subjuntivo para expressar desejo. Então é interessante porque quando Paulo usa esse verbo, ele está falando de algo que gera grande impacto na nossa vida, não depende de nós, nós somos alvos desse impacto, nós não somos agentes desse impacto. O agente desse impacto é Deus. Deus vem e nos impacta. No entanto, nós precisamos desejar. Eu sei, existe uma eterna crise que vira e mexe pessoas, marcam hora para conversar comigo e elas se decepcionam porque elas vêm com aquela coisa: pastor, eu nunca entendi direito, por exemplo, esse negócio de eleição, com responsabilidade humana, como é que fica? Deus é soberano, mas é a nossa responsabilidade. E olha, isso transcende a nossa compreensão. Nós estamos falando de duas faces da mesma moeda. E na história nós não temos a capacidade de enxergar duas dimensões simultaneamente. Nós somos seres humanos limitados. Tão somente da eternidade nós vamos conseguir compreender essas duas faces da mesma moeda. O que Deus faz em mim e o quanto eu sou responsável por isso. E o texto está dizendo que é Deus quem gera um impacto, me enchendo com a plenitude da vontade dele. Por outro lado, o verbo aponta para o fato que eu preciso desejar isso. Eu tenho que desejar conhecer a plenitude da vontade de Deus. Eu não posso simplesmente ouvir acerca do que Jesus Cristo fez na cruz por mim, compreender, me render e dizer: joia, agora eu tenho a garantia que quando os meus olhos se fecharem para a história, eles se abrirão para a eternidade, então agora é só esperar
as coisas terminarem. Enquanto isso, eu vou cuidando dos meus negócios, eu vou cuidando da minha família, eu vou me divertindo aqui, acolá. Não! A sua rendição ao amor de Deus não é a linha final da sua caminhada. A sua rendição ao amor de Deus é a linha de partida da sua jornada como discípulo. E o apóstolo Paulo está dizendo que você deve desejar, a partir de agora, conhecer em plenitude a vontade de Deus. E como a gente conhece a vontade, ou a plenitude da vontade de Deus? O termo ali usado, conhecimento, ele é interessante também. A palavra grega para conhecimento é a palavra gnosis, de onde emerge o gnosticismo, uma grande heresia do século II que emerge no contexto da comunidade cristã. O que era o gnosticismo? Basicamente, um grupo de pessoas dentro da comunidade cristã começou a reivindicar de que eles haviam recebido, através de experiências místicas, um conhecimento muito mais profundo do que aquele que os demais cristãos conheciam. E isso começou a fazer dos gnósticos homens e mulheres místicos que se afirmavam superiores aos outros, porque eles haviam recebido uma gnose, um conhecimento, que os outros não haviam recebido. Por exemplo, quem leu aquele livro do Dan Brown, Código da Vinci, pôde ter muito contato. Basicamente, todos os documentos que o Dan Brown faz menção ali, levantando dúvidas e críticas acerca de Jesus, da sua história, da sua relação com Maria Madalena e assim por diante, vem dos escritos gnósticos, não vem dos escritos bíblicos. E os gnósticos eram um grupo herege dentro da comunidade cristã, porque eles apregoavam que eles tinham um conhecimento mais profundo, revelado de uma maneira mística, que os demais cristãos não tinham. Agora, olha o que o apóstolo Paulo faz. Ali, ele não usa a palavra simplesmente gnosis, ele usa a palavra epignosis, que significa pleno conhecimento, muito mais do que os gnósticos afirmam ter. E outra, o apóstolo Paulo está dizendo que ora para que todo cristão tenha o pleno conhecimento de qual é a vontade de Deus para a vida dele. Ou seja, esse pleno conhecimento, ele não é adquirido através de uma experiência mística, e não está restrito a um grupo elitizado que se diz mais espiritual do que os demais. Esse pleno conhecimento está, sim, disponível a todo cristão que se coloca diante de Deus, desejoso de conhecer a plenitude da vontade de Deus, e é alvo do impacto que a vontade de Deus gera em sua vida. Como que esse pleno conhecimento da vontade de Deus é construído, segundo Paulo? Primeiro, com sabedoria. E a sabedoria aqui não se refere à sabedoria humana, se refere à sabedoria divina, a sabedoria revelada nas Escrituras, ou seja, os princípios de Deus para a vida. Como você e eu podemos conhecer qual é a plenitude da vontade de Deus para a nossa família, a plenitude da vontade de Deus para a nossa profissão, a plenitude da vontade de Deus para as nossas vidas? Lendo as Escrituras e nos rendendo aos princípios das Escrituras como sabedoria. É claro, se você prefere se render à suposta sabedoria da cultura secular, à suposta sabedoria do mundo contemporâneo, você vai numa direção diferente. Agora, se você lê as Escrituras e entende que as Escrituras é fonte de princípios de sabedoria de Deus para a nossa vida, você começa a construir o conhecimento pleno do que é vontade de Deus para você. Mas Paulo acrescenta um outro detalhe: o entendimento espiritual. Uma outra palavra traduzida no português várias vezes para se referir
ao mesmo conceito, é a palavra discernimento. De nada vale você ler a Bíblia, grifar princípios, decorar os princípios, se no seu dia a dia, na hora que você está fazendo um negócio, na hora que você está diante de uma pessoa necessitada, na hora que você está diante de uma situação ilícita, você não tem discernimento espiritual para perceber que é a hora de você aplicar o princípio. É interessante como existem às vezes homens que leem a Bíblia, mas eles não conseguem perceber no dia a dia em casa as oportunidades, eles não têm um discernimento para perceber como os princípios bíblicos o transformam num homem melhor, o transformam num pai melhor, o transformam num marido mais atencioso. É impressionante como mulheres às vezes se dedicam à leitura da palavra, leem, mas não têm o discernimento no dia a dia para perceber como que a palavra desafia a ser uma esposa melhor, a ser uma mãe melhor, a ser uma mulher melhor. De nada adianta nós, e aqui é um ponto que eu tenho uma briga pessoal, especialmente com aqueles vinculados ao mundo acadêmico, da teologia. Porque o academicismo, especialmente do mundo ocidental, positivista, se rende e crê de maneira absoluta que o que pessoas precisam são de informações corretas. Se elas tiverem a informação correta, elas vão ser formadas. E eu digo, para que vale pessoas terem informação correta e serem formadas se essa informação não gerou transformação? O grande pulo do gato, que a teologia no meio acadêmico não se dá conta, é que a palavra de Deus não é um conjunto de informações para que a nossa mente esteja repleta de informações e a nossa cabeça cresça, feito aqueles desenhos clássicos de ET, né? E nós nos tornemos uns cabeçudos, cheios de informação, mas sem qualquer transformação. Se você ler 1 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, diz que a palavra de Deus é inspirada e foi dada para que todo homem se torne perfeito em Cristo Jesus. O propósito final de nós conhecermos os princípios de Deus é nós termos o discernimento no dia a dia para aplicar esses princípios. Eu perceber que o que eu ouvi no domingo tem a ver como eu posso ser o melhor patrão na segunda-feira de manhã. O que eu li e meditei na palavra na última semana tem a ver em como eu posso ser o melhor amigo daquele que está sofrendo nesse instante. E às vezes, nesse mundo positivista, que crê absolutamente que o que nós precisamos é de informação, muitos cristãos se perdem na dúvida. Sabe por quê? Eles começam a achar que eles não podem continuar caminhando com Jesus enquanto eles não tiverem todas as suas dúvidas sanadas. Desculpa, esse não é o caminho, sabe por quê? Quando você lê os evangelhos, lhe chama a atenção Mateus capítulo 28, pós-ressurreição de Cristo. Quando Jesus aparece para os seus discípulos, o texto diz que ele apareceu para alguns discípulos, e o texto fala: alguns creram, porém outros duvidaram. Os discípulos tiveram dúvidas, mas isso não impediu que eles continuassem caminhando com Jesus. Já eu vou falar um pouco sobre isso. Deus, Ele se revela a nós também no caminho. Existem coisas acerca de Deus que a gente só consegue compreender na medida em que a gente se coloca no caminho. Eu sempre gosto de lembrar daquela frase de Mark Twain, que dizia: o que mais me preocupa acerca da Bíblia não são as coisas que eu ainda não entendi, mas são as coisas que eu já entendi. É claro, porque às vezes a gente fica preso no que a gente ainda não entendeu, mas e as coisas que a gente já entendeu?
A gente está praticando, a gente está se rendendo, a gente está transformando princípios em discernimento espiritual na hora de fazer negócio, na hora de lidar com a esposa, na hora de lidar com o marido, na hora de criar os filhos, na hora de lidar em sociedade, na hora de se posicionar diante daqueles que sofrem. Assim, qual é o resultado quando nós buscamos o pleno conhecimento da vontade de Deus através da sabedoria e discernimento espiritual? A cultura evangélica contemporânea de muitas igrejas vai dizer assim: você vai ter poder espiritual, você vai ter sucesso profissional, você vai enriquecer, suas dívidas vão sanar. Pega a toalhinha que hoje aqui eu vou enxugar meu suor, leva no seu banco, bota em cima da mesa do gerente do seu banco, você vai ver, quando o gerente do banco consultar o seu saldo, ele vai falar: nossa, o que aconteceu? O seu saldo está em azul, não está mais em vermelho. Desculpa, esse não é o evangelho, esse é outro evangelho. Esse não é o evangelho de Cristo. Sabe por quê? O evangelho, e aqui eu preciso ser honesto com você. Aqueles que compreenderam o que Jesus Cristo fez naquela cruz e se renderam ao seu amor, e se fizeram discípulos dele, Jesus nunca prometeu para essas pessoas que ao segui-lo, elas teriam sucesso profissional garantido. Muito pelo contrário. Você vai ter problemas sendo discípulo de Jesus no contexto em que você se encontra. Porque a ética do sucesso no seu contexto é incompatível muitas vezes com a ética do discípulo de Cristo. E você vai ter que fazer uma opção: se você vai ser discípulo ou se você vai ser adorador do sucesso. E você vai perder, como advogado, casos. Você vai perder, como professor, a oportunidade de lecionar em algumas escolas. Você vai perder, como músico, a oportunidade de tocar em determinados lugares ou em algumas bandas. Por quê? Porque existe uma questão que muitas vezes entra em choque entre a ética profissional nas mais variadas áreas e facetas da vida e a ética como discípulo de Cristo. Por isso Jesus nunca nos prometeu sucesso, muito pelo contrário, ele disse: se você quiser me seguir, você vai ser perseguido. Tá? Se você é luz, quando você adentra num mundo que está cercado e imerso pelas trevas, a luz bate nos olhos daqueles que estão nas trevas e incomoda. Você não vai ser muito bem-vindo em várias facetas da nossa sociedade. Isso não significa que nós não precisamos estar lá, tá? Isso significa que eu diria que existem facetas da nossa sociedade que nós, como discípulos, precisamos estar lá, não porque nós vamos ser bem recebidos, não, mas porque nós temos uma missão de sermos sal da terra e luz do mundo, como os pastores nos alertaram no domingo passado. Mas existem algumas esferas da sociedade que eu, como discípulo, nem vou conseguir estar lá, porque aquilo ali é completamente incondizente, incoerente ao meu compromisso como discípulo de Cristo. Logo, olha o que o apóstolo Paulo diz: isso para que vocês, esse é o propósito do pleno conhecimento da vontade de Deus, isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradar. Olha que interessante. Primeiro, esse verbo, vivam ou viver, já é um verbo conhecido aqui da nossa comunidade. Nossa comunidade está ficando craque em grego. É o verbo peripatel, andar em torno, que é literalmente traduzido por andar, mas nas cartas de Paulo constantemente ele usa esse verbo para falar da conduta do cristão, do comportamento do cristão, do estilo de vida do cristão. Em outras palavras, Paulo está dizendo: nós precisamos ganhar o pleno conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas, através dos princípios sábios
e do discernimento diante das mais variadas situações, para que o nosso estilo de vida seja digno daquele a quem nós seguimos, para que as pessoas olhem para nós e através das nossas obras, através das nossas palavras, através do nosso jeito de tratar as pessoas, eles digam: uau, esse cara realmente se mostra digno como discípulo de Cristo, esse cara está seguindo a Jesus, esse sujeito segue a Jesus. Esse termo, maneira digna do Senhor, o apóstolo Paulo pega emprestado da cultura da época, que, por exemplo, ele está escrevendo para os colossenses. A cidade de Colossos era uma cidade romana, e os romanos tinham um status especial no império. Eu não vou fazer paralelos com a sociedade contemporânea, para não constranger ninguém, mas assim, dependendo do passaporte que você tem no mundo, você tem portas abertas. Dependendo do passaporte que você tem, aí você vai entrar em fila, vai ter que demorar 3 meses para pegar visto. Aí quando a sua economia melhora um pouquinho, os caras precisam que você gaste lá, aí eles começam a facilitar um pouquinho a coisa, mas nem tanto. Você ainda vai ter que entrar na fila lá para passar, mostrar o seu passaporte, o sujeito vai olhar para você: o que você vem fazer aqui, quanto tempo você quer ficar aqui, por que você está fazendo isso, você tem alguém conhecido, o que você vai comprar, quando você tem... Se você tem que se submeter a esse tipo de coisa. Mas naquela época, um cidadão romano não tinha que se submeter à imigração em lugar nenhum. Ele é romano. Ele andava para tudo quanto era canto, e ele mostrava o passaporte dele e as portas se abriam. No entanto, o cidadão romano, ele também tinha um código de ética, ou seja, existiam determinadas coisas que ele não devia fazer, porque ele tinha que se portar de maneira digna de um cidadão romano. Um outro contexto do qual Paulo empresta esse negócio aqui, do âmbito militar, porque toda cidade romana tinha uma grande base militar romana, e os soldados, eles também tinham privilégios. Alguns deles trabalhavam não por dinheiro, mas trabalhavam pelo privilégio que era oferecido pelo império, do fato dele ser soldado. No entanto, ele também tinha um código de ética. Por onde quer que ele andasse, existiam coisas que ele não deveria fazer, porque ele deveria viver de maneira digna de um soldado romano. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: você também, eu também, nós devemos viver no dia a dia de uma maneira digna do Senhor que nós temos, do Senhor a quem a gente segue. E nem sempre a coisa funciona assim. Eu estive viajando nos últimos 10 dias, e aí, quando a gente viaja, a gente vê muita coisa, e eu fui para uma conferência na Flórida, e essa época, na Flórida, tem lugar que você pensa que você está no Brasil, Assim, se você quiser falar inglês, você tem que procurar, com muito custo, alguém que fale inglês, mas gente falando português tem por todos os cantos, especialmente nos shoppings, nas lojas e nos outlets, para tudo quanto é lado. E aí, entra em xeque essa coisa de o brasileiro se portar de maneira digna. Em alguns lugares você começa assim, até a fazer de conta que você não está entendendo português. Você não quer fazer parte daquele grupo. Por quê? Porque eles envergonham o fato de nós sermos brasileiros. E quando isso se confunde com o cristianismo? Porque uma coisa que a gente não percebe é que o fato de nós sermos cristãos, discípulos de Cristo, verdadeiros, autênticos, precisa fazer de nós pessoas, no dia a dia, nas menores coisas, pessoas mais generosas, pessoas mais bondosas, pessoas mais atenciosas, porque nós precisamos viver de maneira digna daquele a quem nós seguimos. E aí, no retorno, eu estou sentado lá no avião e me divertindo com aquela coisa de brasileiro procurando lugar para colocar a quantidade de coisas que eles estão trazendo. E aí, de repente, eu estou lá sentado, esperando, e aí eu vejo um sujeito entrando
uma mala aqui e um urso, acho que é, como que é o nome? Pull. Mas do tamanho dele. Eu acho que, quando eu olhei, eu pensei, ele comprou 2 passagens, o urso vai sentar do lado dele. Né? A esposa não veio, ele trouxe o urso para fazer companhia para ele. E o cara com a mala aqui, aquele urso aqui assim do lado, e ele passando naquele corredor e batendo na cabeça de todo mundo, né? E todo mundo tendo que abaixar para ele passar com o urso dele. Aí ele pega, abre um negócio, bota a mala dele de um lado, abre o outro, que deveria ser do outro passageiro, e coloca o quê? O urso dele. O urso dele vai no lugar da bagagem de outras 2 pessoas. Pior estava por vir. Ele estava com a turma. E aí, eu estou lá, sentado, quieto, esperando decolar, e ele conversando com o pé. E aí, gente, mas as coisas estão baratas, não, gente, você comprou, escuta, eu estou com um problema, tal, eu comprei 5 relógios, vai pegar mal passar lá, dá para você passar com 3, tal. O outro falou assim, não, mas eu já estou levando 3 microfones para a igreja. Esse negócio não vai dar certo. E o outro falou assim, eu também estou com 2 notebooks, um para mim, outro para a igreja. E eles começaram a discutir como é que eles iam fazer, porque o problema não é você comprar mais do que a sua cota, tem uma fila lá chamada assim, bens a declarar, passa por ali. Né? Mas eles passaram, talvez a primeira meia hora da viagem, discutindo como eles iam passar com as coisas da igreja, sem pagar imposto. Isso não é viver de maneira digna do nosso Senhor. Isso não se assemelha em nada ao estilo de vida que Jesus espera de... Agora deixa eu deixar bem claro, não é que Jesus espera de nós um estilo de vida legalista, criterioso, não, mas Jesus espera de nós um estilo de vida que seja em toda amplitude bondoso, carinhoso, justo. Simples assim. As pessoas nem precisam saber que você é cristão e frequenta uma igreja. Elas devem perceber no seu estilo de vida, no seu posicionamento, na sua forma de falar, que você é diferente. E isso vai chamar a atenção das pessoas para um dia elas falarem, escuta, você é cristã? Sou. Eu sigo Jesus. Aqui, o texto do verso 10 diz, para que a gente faça tudo para agradá-lo. E é importante a gente perceber o seguinte, Paulo está dizendo que nós precisamos buscar, sim, o pleno conhecimento da vontade de Deus nas nossas vidas, tendo os princípios, tendo o discernimento, porque de nada vale princípio se não tiver discernimento para aplicar no dia a dia, a fim de que a nossa vida se torne uma vida bonita, uma vida agradável, uma vida que faça o nosso Senhor Jesus sorrir. É interessante naquela história de Jó, aquela conversa de Deus e Lúcifer, que é uma conversa meio truncada, que não vem o caso agora. Mas eu acho interessante como Deus se refere a Jó, assim com um santo orgulho. Parece que Deus fala de Jó sorrindo, dizendo assim, Lúcifer, você viu meu filho? Você viu o estilo de vida dele? O que Lúcifer fala? Também o Senhor dá tudo para ele. Daquele jeito é fácil te honrar. E aí está o grande match daquela história. É possível honrar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele nos dá? É possível nós vivermos uma vida de gratidão a Deus pelo que Ele já fez naquela cruz, e o que Ele fez naquela cruz não se compara a nada mais que Ele possa nos dar. Assim,
Deixa eu ir para a última parte e assim a gente encerra. O apóstolo Paulo diz: vivam de maneira digna. Como? Olha só, frutificando em toda boa obra. Cristãos precisam sim serem pessoas que suas vidas estão vinculadas a boas obras. Eu sei, o grande problema que emerge com o lema da reforma protestante, a salvação é pela fé e não é pelas obras, é que muita gente começa a se agarrar à fé, a uma fé sem obras, mas em momento nenhum as escrituras diz que os cristãos não devem ter boas obras, muito pelo contrário, nós precisamos viver uma maneira digna do nosso Senhor, demonstrando boas obras, tendo atos de bondade com aqueles que sofrem, indo ao encontro daqueles amigos que estão passando por dificuldades, sendo misericordioso com aqueles que erraram, abraçando e acolhendo aqueles que estão passando por maus momentos. E olha que interessante, o texto diz: frutificando em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus. E aqui tem um truque, que parece que na medida em que a gente se dedica às boas obras, a gente conhece mais acerca de Deus. Você se lembra que Jesus, quando ele pinta o cenário do julgamento final, ele diz a alguns: porque eu estive enfermo e você foi me visitar, eu estive preso e você foi me visitar. É interessante, quando nós vamos ao encontro de pessoas que estão passando por dificuldades, sofrendo, e nós nos tornamos fonte de boas obras, obras de bondade, misericórdia para com essas pessoas, na verdade, a gente conhece mais de Deus nesse ato. E aqui está o problema. Por que muitos intelectuais se perdem nas dúvidas do cristianismo? Porque eles ficam buscando resposta para suas perguntas na dimensão da intelectualidade, não na dimensão existencial. Existe um lado de Deus que eu e você só conhecemos quando nós tornamos o nosso cristianismo intelectualizado num cristianismo existencial. Quando as nossas vidas começam a transbordar em atos de bondade, quando a gente atravessa a rua e tem um ato de bondade para com o vizinho, quando a gente atravessa a sala e tem um ato de bondade para com o funcionário, quando a gente rompe com a nossa agenda e decide ter um ato de bondade com um grupo de pessoas na igreja, servindo aquelas pessoas, sendo fortalecidos com todo o poder. Na medida em que a gente pratica boas obras, a gente conhece mais de Deus e Deus nos fortalece. Ontem, lá no Alphaville, quando terminou a nossa reunião, o Aurélio, um amigo muito querido, ele estava lá montando e desmontando as coisas, ele faz parte da equipe que monta e desmonta as coisas, e ele parou num canto assim comigo, e ele veio conversar sobre o sermão. E ele falou assim para mim: Ricardo, uma coisa que você esqueceu de dizer. Falei: diga aí, o que eu esqueci de dizer, que amanhã cedo eu vou dar crédito para você. Seguinte, é que assim, esse negócio de viver de maneira digna é difícil no começo. No começo dói. No começo dói. Mas depois que você começa a pegar o prazer nesse negócio de viver de maneira digna, parece assim que o negócio vai fortalecendo a gente e a gente vai ficando mais forte para viver de maneira digna. Eu falei: Aurélio, isso estava no texto, eu só esqueci de dizer. Está aí, ó. Se você frutificar em toda boa obra, você vai crescer no conhecimento de Deus e você vai ser fortalecido com todo o poder de acordo com a força da sua glória. Sim, é verdade. O difícil é no começo. O difícil é romper com o estilo de vida que você criou, com uma ética profissional que você se rendeu, que não é muito coerente à vida com Jesus. Mas na medida em que você começa a dar passos
claros acerca de quem você é e como você quer viver para agradar a Deus, as próprias pessoas à sua volta começam a estabelecer determinadas fronteiras. Elas sabem que determinadas propostas, elas nem adiantam fazer para você. Elas sabem que determinados arranjos você não vai aceitar. E quando elas precisarem de alguém que realmente seja justo e bondosa, elas vão te procurar. Assim, tudo isso aqui é um exercício que produz maior conhecimento e, consequentemente, fortalecimento. Para quê? Para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Os dois termos que aparecem aqui, perseverança e paciência, se referem a momentos de adversidade, a momentos de provação. O que o texto está dizendo é o seguinte, acompanhe meu raciocínio. Paulo diz, eu oro para que vocês descubram o pleno conhecimento da vontade de Deus nas mais variadas dimensões da vida de vocês, através da sabedoria e do discernimento, a fim de que vocês vivam uma vida digna de Jesus, frutificando em boas obras, conhecendo mais e mais ao Pai e sendo fortalecidos a cada dia. Sabe por quê? Vai chegar o dia da adversidade, vai chegar o dia da provação, vai chegar o dia da ausência do recurso financeiro, vai chegar o dia do desemprego, vai chegar o dia da enfermidade, vai chegar o dia da solidão. E aí, se você treinou o suficiente, a palavra perseverança, ela se refere a um animal que está carregado, na verdade sobrecarregado, mas ele se mantém firme nos passos. E a palavra paciência é a palavra literalmente traduzida por longo ânimo. Em momentos de adversidade, em momentos de provação, nós precisamos ter perseverança e longo ânimo. Mas nós vamos ter perseverança e longo ânimo se a gente tem exercitado o pleno conhecimento de Deus e da sua vontade, através da sabedoria e do discernimento, para a gente viver no dia a dia uma vida digna e agradável do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Termino fazendo menção ao verso 13, que ele faz parte do bloco seguinte, que eu não vou pregar hoje. Verso 12, Paulo diz assim, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Verso 13, pois Ele, o Pai, presta atenção nisso, Ele, o Pai, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Antes da gente participar do pão e do vinho que representa o que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz, eu queria mais uma vez tentar explicar para você uma coisa que passa desapercebida para muitos cristãos, e o que torna muitas vezes na mente de alguns irrelevante o que Jesus fez. Quando a gente fala que nós, seres humanos, estamos desconectados de Deus, porque os nossos primeiros pais romperam com Deus Criador, para muitas pessoas, a primeira coisa que vem na mente é o seguinte: e o que eu tenho a ver com isso? Se os meus primeiros pais romperam com Deus Criador, o que eu tenho a ver com isso? Eu não rompi. Eu não participei, eu não estava lá. Eu não comi naquele fruto. Eu não incentivei Eva. Eu não estava lá, então eu não sou culpado. Isso é fruto dessa nossa mentalidade ocidental, individualista, que não nos vê como uma comunidade coletiva chamada raça humana. Você precisa perceber o seguinte:
os nossos primeiros pais representavam sim o que nós somos, a raça humana. E os nossos primeiros pais, eles assinaram um decreto de rebelião contra um Deus que é santo, 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 justo, justo, justo. Um Deus que é amor. Os nossos pais se rebelaram contra o Deus que é amor, que é bondade, que é santidade, que é justiça. Eles se tornaram rebeldes e todos aqueles que descenderam deles se tornaram um bando de rebeldes. Nós somos uma raça em rebelião com Deus. Nós nascemos em rebelião. Nós nascemos dentro do bando rebelde. E sabe o que esse bando rebelde merece? Por ter se rebelado contra um Deus que é imensamente justo, que é imensamente bom, que é imensamente amor. Um Deus que criou o universo para que nós pudéssemos desfrutar. Um Deus que nos criou a imagem e semelhança dele para se relacionar com a gente. Mas os nossos primeiros pais se rebelaram contra esse Deus bom, santo, justo. O que esse grupo de rebelde merece? A morte. Mas o que Deus fez? Veja o verso 13. Deus, subversivamente, ele botou roupa de rebelde. Ele se tornou homem. E ele entrou no meio dos rebeldes para tentar resgatá-los com suas palavras e seus atos. Os rebeldes se indignaram pela identidade que ele afirmava ter e o mataram. Mas com o ato da sua morte, Deus, verso 13, nos resgatou do domínio das trevas. Ele nos tirou do bando de rebeldes e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Pergunta: quando você entende isso, você acha que o nosso Deus não merece que nós vivamos de maneira digna dele? Nós estávamos perdidos no meio do bando de rebeldes. Ele entrou na história, nos resgatou e nos transportou para o seu reino, o reino da maravilhosa luz. E o rei do reino, Jesus, antes dele ascender aos céus, ele nos ofereceu um ritual para que a gente sempre pudesse lembrar disso, da sua invasão na história, por amor a mim e a você. E que ao comer do pão e beber do cálice nessa manhã, nós sejamos constrangidos em amor a buscarmos mais plenamente a vontade de Deus nas nossas vidas. Que enquanto comemos do pão e bebemos do cálice, nós sejamos movidos ao desejo de vivermos de maneira mais digna a esse Deus que tanto nos amou e que nos libertou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Convido você a estar em oração, se preparando para esse momento.